Olá, queridas flores e brotinhos. É uma alegria enorme aqui estar recebendo a doutora Amaranta Ribas, né? E como esse vídeo também vai para o canal dela, que aí você também vai poder conhecer outras informações lá, para o pessoal que é do canal da doutora Amaranta Ribas, um beijo enorme, gratidão, é muita alegria estar aqui com vocês também. Uhum. Pessoal, olá, né, todos e todas, né, dos dois canais. Então, meu nome é Amaranta. Meu canal, o pessoal já me conhece, mas para quem está chegando agora, né, novos inscritos, sou médica nutróloga com ênfase em alimentação baseada em plantas, medicina natural e integrativa. Então, para quem eu estou chegando agora, quem ainda não me conhece, para o público da Varanda que também não me conhece, meu nome é Juliana Malhardes. O meu canal é sobre culinária viva, né? A alimentação baseada em plantas e com muito destaque para sementes germinadas, brotos e com diversos tipos de preparo, né? Me dedico a isso há 15 anos e eu tive tão bons resultados na minha vida, né, que eu deixei completamente minha carreira no direito para lá para poder contar para as pessoas que isso existe. Eu nunca mais parei. Então, e hoje a ideia é a gente. São muitos temas que a gente tem em comum para falar, né, sobre a alimentação e conversar com a doutora Maranta. Sempre uma riqueza extrema, né? Uma pessoa extremamente delicada, uma profissional totalmente, extremamente dedicada. Então, enfim, é uma flor em todos os níveis. E a gente tem muitos assuntos que a gente quer trazer para vocês, mas hoje, em especial, a gente escolheu conversar sobre açúcar, né? Não para botar peso na gente, não para você ficar sentindo mal porque você gosta de comer açúcar, mas para a gente levar um pouco de luz e consciência para esse assunto, né? E pensar junto outras possibilidades de escolha, pensar nessa questão do que a gente se alimenta e gosta, para além do que é o prazer dessa fase aqui, né? Então, para os dois canais, se você ainda não é inscrito, por favor, faça as honras agora. Deixa o seu like, se inscreve, porque a gente vai trazer muitos outros conteúdos. A gente está sempre trazendo conteúdos para ajudar a transformar a sua vida, te inspirar para novos hábitos, para todos nós sermos mais felizes nesse mundo, que é o que a gente precisa. Então, a gente pegou aqui algumas perguntas, né, que a gente vê que as pessoas se interessam muito. Tem algumas coisas próprias que a gente quer conversar, né, que vão para além disso, mas a ideia é que eu vou perguntando vou entrevistar a doutora Maranta, vou falando aqui as ideias e ela vai fazer os comentários, né, para a gente entender um pouco mais sobre cada um desses assuntos. Um que é muito forte é açúcar é energia? Uhum. Então, assim, né, falando de açúcar, né, a gente vai falar com coisas assim, bem assim do cotidiano, bem do dia a dia. Acredito que as pessoas que estão vendo a gente, né, já estejam dando o primeiro passo para modificar seus hábitos, né? Então, sempre é interessante a gente estar conhecendo para a gente poder ir melhorando, né? Devagarzinho e sempre, né? Açúcar é energia, só que é uma energia que a gente paga um preço caro por ela, é uma energia que a gente gasta muito rápido, é como se fosse um fogo de palha, né? A gente coloca lá, falando de açúcar, mas antes de avançar, eu tinha que explicar a diferença entre açúcar simples, né? E os açúcares, e as diferenças entre os tipos de açúcares, né? Na verdade, o açúcar que a gente vai falar aqui na live, que é aquele, a gente vai falar dos dois tipos, mas quando a gente estiver falando do açúcar maléfico, a gente vai estar falando sempre daquele açúcar que é adicionado aos alimentos, né? Então, quer que seja um xarope de milho, quer que seja um açúcar de mesa, esse açúcar simples, esse açúcar do dia a dia, né? Diferenciando totalmente do açúcar das frutas, que é outro tipo de açúcar, né? E a gente vai explicar depois a diferença, né? Isso tem muita diferença. Não sei se para quem é do meu canal, vocês lembram da live que eu expliquei as diferenças entre os alimentos, que a gente não deve colocar tudo no mesmo bolo, no mesmo balaio, né? Que eles são diferentes. Então, quando a gente pensa em açúcar, a gente não deve assim demonizar, meu Deus, açúcar, né? Então, assim, existem tipos diferentes. Com relação a esse açúcar que é energia, os dois são energia, mas aquele que é fogo de palha, que ele nos dá uma sensação rápida de energia e depois cai, é o açúcar
do açúcar simples, né? De mesa e de xarope de milho, né? Como eu já tinha falado. Esse açúcar que entra nos industrializados, que a gente põe no café, que a gente põe no bolo, no pão, etc. Então, esse custo, né, que essa energia representa. Eu sempre digo para as pessoas que é aquilo assim, né? Você está aqui, aí você vem para cá, e aí depois que passa a onda, você vem para cá. Uhum. Então, é como um estimulante, né? Você pega aquela vibe toda, mas que não é uma energia que a gente recebe como quando você se nutre. Quando você se nutre, você está alimentando as células para que elas trabalhem bem saudáveis, né? Quando a gente dá o açúcar, a gente força o corpo, naquele momento, aquela sensação de energia que dá, para ele funcionar com uma energia que ele não tem, né? E aí ele acaba exigindo do que não tem. E é por isso que daqui a gente vai para cá e depois vem para cá. Exatamente. E uma boa dica, né, para a gente entender, né, esse açúcar, né, que, como a Juliana disse, que nos dá uma energia rapidamente e que depois cai, né, sempre esse açúcar simples, né, que é o açúcar maléfico, ele é o açúcar que ele vem dissociado das fibras, né. Já o açúcar que nutre, o açúcar que faz bem, ele é um açúcar que ele vem acompanhado das fibras, né? Lembre, né, que sempre tem aquela dica que eu passo, né, para vocês, que você sempre tem que seguir as fibras dos alimentos. Os alimentos contendo fibras, eles vão ser, em sua essência, saudáveis, né? Por exemplo, é muito diferente você comer, chupar uma cana, né, morder a cana, ou você extrair dela o açúcar, né? Você comer uma beterraba ou você tira dela o açúcar. Sempre quando tem a fibra, não vai acontecer isso, né? A fibra, ela faz com que esse açúcar tenha uma liberação lenta no seu corpo e que você consiga se nutrir daquilo, né? Não faz uma liberação muito rápida, né? Que estimule seu corpo a ter uma energia falsa, que não é dele, né? E que depois vai te cobrar um preço super alto por isso, né? Não existe árvore de açúcar refinado, né? Não existe árvore de xarope de milho, mas você consegue plantar uma cana, plantar uma beterraba, um milho. Então, assim, sempre a gente tem que seguir essas duas coisas, né? Tem na natureza, sim ou não? E outra coisa também tem fibra, sim ou não? E aí você vai saber se você está diante de um açúcar bom ou não. Muito legal. Eu acho bacana anotar essas coisas. Uhum. Outra questão, açúcar é inflamatório? Sim, se for esse açúcar que a gente fala que é o açúcar adicionado, né? O açúcar de mesa, o açúcar refinado, o xarope de milho, sim, ele é inflamatório, ele gera, né, uma reação inflamatória no nosso corpo, né? E nos cobra um preço realmente alto, né? Então, muitas pessoas às vezes têm dores crônicas, né? E não associam isso aos seus hábitos, mas geralmente pode estar associado ao consumo excessivo de açúcar, sim. Pois é, eu tenho uma experiência, né, de algum tempo firme no crudivorismo, né, quer dizer, alimentação baseada em vegetais livres de cozimento, que promove uma limpeza muito forte no corpo. Você se torna mais sensível a tudo aquilo que ou não é alimento ou que é alimento e que não faz bem para o corpo. Quer dizer, cheio de aspas isso, né? Mas uma coisa que eu sentia muito clara era assim, coisas simples que eu nunca pude imaginar que pudesse estar associado ao açúcar. Sentia os dentes meio que inflamando, mesmo tendo os cuidados habituais, dor de ouvido, sabe, aquela uma coisinha assim, a pontinha do dedo sem ter tirado cutícula, inflamar. E assim, Uhum. sinais claros. E outra, assim, dores nas articulações dos punhos. Mas isso eu sinto até hoje com qualquer processado, né? Uhum. Processado, na hora meu corpo tá. No dia seguinte, né? Na hora não, porque seria um exagero. Mas no dia seguinte, Uhum. podemos também um dia falar muito sobre isso. Uma outra coisa também que as pessoas relatam é cansaço, Uhum. né? A pessoa sente muita indisposição, falta de energia, e engraçado, né? Que ao mesmo tempo que ele te dá uma energia na hora, no outro dia ou horas depois você sente um efeito rebote, um cansaço. Micoses nas unhas pode ser ocasionado por conta disso, né?
A gengiva, quando você para de comer muito tempo açúcar, você faz uma limpeza no seu organismo, você percebe que a gengiva ela sai do tom mais avermelhado para um tom mais claro, ela fica como se fosse menos inflamada, né? O cabelo também pode ficar cair menos, né? Ficar mais vistoso. Também são muitas coisas, né? Na verdade, as pessoas teriam que parar para analisar. São muitos efeitos. E a gente só sente quando a gente experimenta. Candidíase. Né? Né? Isso, é candidíase, né? A gente chama de a síndrome fúngica, né? A gente chama que o açúcar, ele, por ser um grande fator de alteração da microbiota intestinal, é um dos maiores fatores de alteração que existem, porque ele faz proliferar ali as bactérias patogênicas e os fungos, né? Você pode gerar no seu organismo algo que a gente chama como síndrome fúngica, né? Que além, né, da candidíase de repetição, que pode haver ou não, pode ter todos esses sintomas que a Juliana falou, dores articulares, né? As coisas que eu falei também, cansaço, etc. É uma coisa que realmente as pessoas só param para perceber quando elas se propõem a fazer uma eliminação por alguns dias desse alimento da alimentação. Porque a gente realmente, no dia a dia, a gente está tão acostumado, né? A gente ingere tanto que a gente não para sentir. E essas coisas, a gente tem que parar para sentir. Né? É muito sutil, muito peculiar. Mas fica bem evidente. Que o corpo, eu costumo dizer que o corpo dá, sim, toma, jeito, vai arrumar seus atos, né? Assim, sintoma, porque o sintoma é aquela coisa do corpo alertando, né, dando aquelas luzes vermelhas de que algo não está fluindo, que você está fazendo alguma coisa que precisa mudar, né? Gosto de responsabilizar o que está do lado de fora, né? Sem ver, assim, em geral, a gente não é educado para isso, então sem peso é desse jeito. E quando a gente oferece, né, bombardeia muito o corpo com a mesma substância, esses sintomas se cansam de aparecer, né? Porque o corpo precisa gastar energia para curar isso do outro lado, né? Então, quando a gente faz essa pausa, e aí me conta, qual seria o tempo mínimo para a pessoa, de repente, dar um tempo no açúcar, de uma forma geral, sem ser esse das frutas, para que ela pudesse começar a perceber como que isso está afetando o corpo dela? Eu acho que depende muito de quão intenso é esse desmame, né, entre aspas, assim. Porque a pessoa pode fazer um processo de depurativo, ela pode que acelera o processo, ela pode fazer um jejum, ela pode fazer várias coisas, né? Agora, se for na alimentação, se a pessoa continuar, só retirar o açúcar, mas continuar na alimentação comum do dia a dia, acho que demora um pouco mais para sentir. Acho que a partir de uma semana você já começa a sentir. Eu sempre falo para os meus pacientes testarem. Eu falo muito com relação a leite, né, e com relação a glúten. Eu falo teste 21 dias. E é muito comum. As pessoas depois, né, no 22º dia, quando elas tentam introduzir, elas falam, nossa, eu reintroduzi, realmente senti de novo. E é muito notório, né? É muito notório. Nosso corpo, ele fala com a gente, só que a gente tem que parar para perceber os sintomas o sintoma, né, que ele manda o tempo todo pra gente. E você falou uma coisa, vou pegar que não está aqui na nossa ordem, mas eu vou pegar um gancho. Quando a gente fala dessa questão que quando o açúcar vem dar uma energia, né? Naquele dia você, naquela hora, naquela festa, você fica ali, fica eufórico e tal, e no dia seguinte você sente uma perda o que a gente vai chamar de cansaço, né? Eu vou dizer, hoje eu tô, de repente, não sei, não tô muito legal, mas como a gente tá comendo tudo no hábito do dia a dia, a gente não se dá conta que foi aquele excesso que a gente cometeu, né? E tem um aspecto outro que é das emoções, né? A gente vê muito isso em festa de criança, né? Aquela euforia, aquela coisa toda que a gente confunde com alegria. Quando a gente dá o doce, mas ele gosta tanto, como fica feliz? E a criança está inflamada e eufórica, né? Na minha experiência com açúcar, é uma irritabilidade no dia seguinte, sabe? De querer, briga até com o cachorro. Né? Hoje em dia eu já, mas nem tanto, mas quando eu fiz minha primeira experiência de ir e vir, sabe, isso era muito forte. Então, como é que fica isso assim? A gente dá água com açúcar quando a pessoa está nervosa
e ao mesmo tempo ele tem esse efeito desse desgaste das emoções. Como é que funciona esse negócio? Uhum. Bom, eu acho que com relação a gente dar água com açúcar quando uma pessoa está muito nervosa ou tomou um susto, é cultural nosso, né? Eu acho que o efeito seria o mesmo se a gente desse um copo d'água, um pouco de atenção, né? Algo que, no caso, quando a pessoa para tomar, para beber água com açúcar, ela para um pouco, a gente altera um pouco a respiração, né? Que normalmente quando a pessoa está muito nervosa, a respiração fica assim mais ofegante. Aí a gente vai dando água, ela vai respirando e vai acalmando. Então, acredito que o efeito seria o mesmo se a água fosse, se fosse só água, né? Muito do nosso, a gente culturalmente tem uma identificação muito grande de açúcar com afeto, né? Então é como se a gente quisesse cuidar daquela pessoa, quisesse oferecer a ela um carinho, um suporte, dizendo assim, olha, calma, eu tô aqui com você, sabe? Eu tô te apoiando. É mais ou menos isso. A gente tem essa identificação, né? Dá um colinho, E né? Dá um colinho. um colinho, um aconchego. E com relação à energia, como ocorre, né, esse pico, né, quase exponencial de energia, assim que ele entra muito rápido na circulação, não tem fibras, né, não tem nada que segure ali, então rapidamente ele entra na circulação, esse açúcar, né? E o da água com açúcar é mais fácil ainda, né? Porque só tem água ali. E só que depois, o que acontece? Isso é gatilho para o corpo produzir insulina, né? Porque ele é como se houvesse um aviso assim, olha, a glicose está alta, manda insulina aí. Aí manda insulina, e se a glicose abaixa automaticamente, algumas pessoas ficam até mole, assim, né? Depois com esse mecanismo, né? Só que, aproveitando, né, para explicar, que se a pessoa estimular sempre esse mecanismo, né, glicose, aí tem o pico, insulina, glicose, insulina, ela vai desgastando, né, as células pancreáticas, ela pode levar com o tempo, né, isso falando de alimentação, né, as pessoas que consomem muito açúcar, a recomendação da Organização Mundial de Saúde era de que as pessoas consumissem 10% das suas calorias diárias com esse açúcar adicionado, né? Açúcar de mesa, açúcar refinado, enfim. Depois essa recomendação baixou em 2005 para 5% das calorias. É muito pouco. Se você pensar que para adulto, mais ou menos, a gente estima em 2.000 calorias, então 5% seria 100 calorias. 100 calorias em açúcar é muito, muito pouco. Né? Basta a gente olhar os rótulos, e as pessoas certamente consomem muito mais do que isso. Estima-se que as pessoas consumam o triplo disso, no mínimo. Então, elas consomem demais, né? Então, isso também é uma das causas, né, de várias doenças que a gente tem, né? E, enfim, por alterar a microbiota intestinal tão intensamente, né, altera os neurotransmissores dentro do nosso intestino, está a nossa grande produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, até 90%, de 50% a 90% dessa produção. Então, realmente altera, sim, porque tem uma repercussão local no intestino e uma repercussão sistêmica também, né? Não só no local. E isso altera, sim, os neurotransmissores, altera bioquimicamente todo o mecanismo do humor. Só que a gente realmente não percebe, né? Então, as pessoas realmente têm que parar para observar, para poder sentir esses efeitos. Quando que as pessoas vêm procurar ajuda? Quando elas têm algum sintoma. Ou elas já começaram a desenvolver uma diabetes, ou uma pré-diabetes, ou tem alguma gordura no fígado, tal, com algum problema de peso, ou tem alguma depressão crônica, alguma ansiedade crônica, aí elas vêm procurar ajuda. Né? Mas só que antes disso já é possível observar já sintomas, já é possível agir preventivamente, né? E muitas pessoas que vêm procurar ajuda, elas nem relacionam que isso foi ocasionado pelos hábitos alimentares. Elas não têm, assim, às vezes, essa perspectiva. Nós não somos educados para isso, né? A gente não tem, assim, essa chamada para isso desde que a gente é criança. Muito pelo contrário, né? A gente é incentivado a comer muitos doces nas festinhas e, enfim, né? A gente correlaciona a infância com doce, né? Fomos Então, agradados toda a vida com açúcar, né? Aprendemos que isso é amor, uhum. né? É. A gente tem Distorção. essa distorção. Mas assim, Juliana, seu trabalho, né, falando agora um pouco do seu trabalho está aí para mostrar justamente que a gente pode manter, né,
a questão do afeto, a questão do doce e se nutrir ao mesmo tempo, né? Doces que contêm fibras, doces que nutrem, né? E fazem esse aconchego ao mesmo tempo, né? Até se você quiser falar um pouco. Pois é, eu acho isso muito divertido, né? Porque essa coisa do. Eu sempre tive assim, eu tentei muitas dietas ao longo da vida. Antes de conhecer a alimentação viva, eu vivia brigando com o negócio do peso, né? Porque fui criada numa casa de gulosos, onde se comia biscoito de maisena com manteiga e açúcar, né? Pão francês, passava manteiga, botava açúcar. Minha avó adorava dar essas coisas pra gente, né? Muito leite condensado. Agora, a restrição, dizer, não pode comer doce. Gente, eu morro de dó quando alguém chega para mim e fala, mas o médico me proibiu de comer doce, sabe? Porque o doce, ele é o sabor, né? A matéria-prima que você vai usar para construir a sensação, que pode ser muito além do que o pozinho branco que a gente coloca ali, né? E as formas, porque você poder comer, se você for olhar dentro dos cursos, eu descobri quando fiz o curso Doces que Alimentam, quando construí ele, que o bolo recheado é a receita que mais mexe com as pessoas, né? E por quê? Porque ela está associada a todas as nossas celebrações, né? A gente casa com bolo recheado, a gente faz aniversário com bolo recheado, né? Então, pensa, você ser privado disso, ter que comer isso cheio de adoçante, caideiro, não dá. Então, a ideia é a gente construir essas formas, esse sabor doce incrível, né? Com os melhores ingredientes que a gente puder, né? E de preferência, né? E de preferência e de fato, sem esse açúcar aplicado, né? Uhum. E eu gosto muito disso. Eu acho que isso é uma brincadeira divertidíssima. Dá para fazer biscoito recheado, dá para fazer tudo, né? Uhum. Dá para fazer docinhos, né? As pessoas juram que tem açúcar ali, mas não tem, assim, são só ingredientes, assim, super saudáveis, como castanhas, frutas secas, frutas, assim, então fica realmente, o sabor fica muito bom. Então é só, acho que realmente uma quebra de paradigma. E só para reforçar isso que você falou, e eu fico também com dó das pessoas, assim, elas chegam. Quer ver uma pessoa que aguçar o desejo de doce? Se eu falar para ela assim: olha, você não pode comer doce. A partir daquele momento, ela só enxerga doce na frente dela. Porque assim, o proibido, ele chama atenção. Se eu falar para a pessoa: olha, você pode comer tudo, menos maçã, essa pessoa só vai querer maçã. Então, assim, até uma das coisas, é uma das técnicas do mindful, né? Você não fazer proibições. Você fazer, no caso, você abrir o leque de possibilidades, né? Então, fazer aquela pessoa comer com consciência, né? Comer saboreando, sem culpa, sem medo e comendo uma coisa de qualidade, né? Uma coisa, sempre fala dessa troca para os pacientes. Eu falo, tem pacientes que são viciadíssimos em doce. Se eu falar para ele, ele sabe que ele não pode comer, né? Entre aspas, não pode ceder. Isso ele sabe, não precisa ir até a consulta para eu dizer isso para ele, né? Às Sabe vezes. disso. Mas, mas só que aí eu falo assim, olha, vamos tentar um outro tipo de doce, vamos tentar construir de uma outra forma, né? De uma forma mais saudável. Eu achei muito interessante, teve uma paciente minha, que ela também marcou no Facebook, que ela fez uns docinhos, acho que foi com algumas castanhas e frutas secas. E ela colocou cacau por fora, né? E fez um maior sucesso, assim, a foto. Ela falou assim, nossa, não estou proibida de comer doce, apenas substituindo por opção saudável, assim. Então ela estava muito feliz que ela poderia continuar comendo o bombom dela e de uma forma mais saudável, assim. Então, eu achei, fez muito sucesso essa postagem, que as pessoas realmente ficam interessadas, né? Elas querem saber, elas procuram. É aquele prazer antes, durante e depois, né? Aquela coisa de você comer, eu fico feliz quando eu vejo meu filho, né, comendo um docinho, uma coisa, ele querendo aquilo, né? Tem um outro bolo vegano, até cozido, que eu aprendi outro dia. Agora eu faço ele direto, porque bota no processador e botou as técnicas da culinária viva, para mim fica tudo muito mais fácil, né? Então ele é todo no processador, com manteiga de cacau, pá, fica tipo um brownie, assim. E aí, nossa, ele quer comer o bolo em si, ele não liga, mas ele quer comer aquele creme, sabe? Aí eu adoço com tâmara, adoço com outras coisas. Mas e dá uma alegria, né? Sobretudo quando você vê seu Uhum. filho,
Você fala, ai, pronto. É assim, é um dia de cada vez, né? Uma refeição de cada vez. É tipo 12 passos mesmo. Você fala, pô, essa agora, safou, tá bacana. E quando a gente mesmo come, né? E depois não fica com aquele remorso. Ou o bode, né? Porque aquilo que a gente tava falando que Uhum, dá no dia seguinte é o bode, né? Quando você se mata uhum, numa barra de chocolate, fica super feliz na hora, no dia seguinte você fala, puta, às vezes acaba de comer, já dá o bode. uhum. Né? Que você fala, Sim, ai meu aham. Deus, só 500 mil calorias, não sei o que, aí você começa a achar até que é por causa da caloria, mas já é o corpo respondendo aquele ataque, né? É um mecanismo adictivo, né? A pessoa vai, né, não aguenta, come e depois se culpa. Né? E pensa assim, nossa, por que eu comi? Eu não deveria ter comido. E começa aquela autotortura. Né? Então, isso a gente evita quando a gente substitui de uma outra forma, a gente faz uma releitura. E o legal, né, que eu acho assim, começar com uma criança pequena, né, como você citou o caso do seu filho, é que ele já está educando o paladar desde pequeno, né? Então, assim, quando ele comer um outro tipo de doce que não for esse, não vai fazer não vai fisgar ele tão forte, né? É o contrário de uma criança que já é fisgada desde do intraútero por doces, assim. Então, ela já forma o paladar dela de uma outra maneira. Então, quando essa criança for adulta, e se por acaso ela tiver problemas com isso, quiser mudar, vai ser mais difícil para ela, né? Então, para uma criança que já vem desde sempre, fica muito mais fácil você fazer qualquer mudança, né? Porque é nessa fase que a gente constrói o paladar, né? No intraútero e nos primeiros anos de vida. Depois disso, a gente tem muito mais trabalho, realmente. Com adultos é bem mais difícil, né? Essa Já tem reeducação, todos os gostos consolidados, os vícios consolidados, então é mais difícil. os afetos, essa questão afetiva, né, do que o que a mãe oferece. Aquela história, ai, que esse bolo aqui é a receita da minha avó. Cara, quanta coisa tem por trás daquilo? Tem cafuné, tem se livrar de bronca, tem tanta coisa por trás do bolo da avó, né? Tem mesadinha, tem muita coisa ali. E a comida da mãe também, né? Eu fico muito feliz que o Lucas, assim, o Lucas toma leite de gergelim. Outro dia eu botei um na geladeira, que era para fazer a base desse meu bolinho. É... Ó, se o pessoal quiser o bolo, se quiser que eu conte, não é vivo não, mas é vegano bem gostoso. E aí, comenta aqui, que aí eu faço um vídeo mostrando. Eu tô doida para contar, mas eu preciso que vocês me digam o que vocês querem. E aí, o que acontece? Quando aí ele pegou, saí, deixei ele com o André, meu marido, e aí quando eu cheguei, ele tinha bebido leite de gergelim. Eu falei, não, né, mas isso aí era pro bolo, não estava adoçado. Ele bebeu tudo. E leite de gergelim não é um Uhum, leite fácil, tipo de coco, de amêndoa, né? Ele tem um paladar um pouco mais amargo. Aí uhum, eu falei assim, acho que o Lucas não ligou, não. Bebeu tudo. Eu falei, uhum. tô feliz. É como ele não foi hiperestimulado, né? Isso é ótimo, né? É um leite amarguinho, assim, né? Então, assim, mas como ele não foi hiperestimulado, né? Então, ele não tem, assim, a necessidade dele pro doce se supre mais fácil. Quando uma pessoa ela é hiperestimulada, ela precisa de muito mais, e cada vez mais, né? Então, é um mecanismo adictivo mesmo, né? Então, hoje ela vai comer um bombom, daí depois, se ela não frear isso, o negócio vai aumentando, né? Então, cada vez ela vai precisar de mais doce, tem que sentir o doce, né? Então, até alguns pacientes que eu falo assim, mas por que você não experimenta uma fruta seca logo de início? Assim, por que não? Porque eu gosto de sentir o doce, sabe aquele doce? Aquele, Gosta de sentir a onda do açúcar, né? a Não é o onda do doce, açúcar. né? É. Porque quando você tem um doce, você adoça ele com tâmara, ou esse meu bolo eu faço com ele com banana, sabe? Ele vai ficar doce, cara. Vai ficar doce, vai ficar uma delícia. Agora, se você colocar açúcar, como no café, se você adoça, sei lá, com calda de Extrapola. tâmara, né? Ele Uhum, vai ficar doce com aquele gostinho de calda de tâmara lá no fundo. Agora, quando você bota uhum, açúcar, ele fica café com gosto de açúcar, né? uhum. Enfim, eu Sim. acho que. E aí tem uma coisa que eu acho que era legal quando a gente você fala assim, imagina que deve ter um monte de gente feliz que fala, pô, 5% do que eu como de açúcar, eu não estava comendo açúcar nenhum, né? Pô, que beleza, porque para mim, se pudesse dizer assim, você pode comer 5% de açúcar processado no dia, já tem uma célula doida viciada lá dentro que diz assim, podia 5%, não tô aproveitando tão bem, né? Mas aí tem essa coisa que você está falando do comportamento adicto, isso eu acho que é muito legal a gente falar, porque uma coisa é você acreditar que a criança gosta, ou quem você ama, o seu parceiro, sua avó, sua tia, seu amigo.
Outra coisa é entender, né, que quando você usa o açúcar e vários outros alimentos, mas hoje a gente resolveu conversar sobre ele, né, ele vai desencadear uma reação de intoxicação, e quando a gente faz isso, o corpo começa a pedir mais do mesmo. E aí, controlar esses 5% nem vai ser tipo o alcoolismo, né? Ou qualquer outra dependência química. Para uns vai ser muito mais difícil de controlar do que para outros, porque a dependência química é um adoecimento, né? Não é uma questão de escolha. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente fica achando que a criança, o idoso, a pessoa que a gente ama, tá, nossa, super feliz e quer mais e adorou e precisa de mais. E sim, claro, sempre tem um espaço afetivo, mas tem ali uma reação bioquímica, né, das células que entram nesse processo de querer mais, como todos os outros itens que são tóxicos do dia a dia, né, né? Que as pessoas podem fazer uso e que algumas vão conseguir fazer um controle melhor por todas as razões, todas as razões, quer sejam genéticas, quer sejam afetivas, espirituais, que conseguem lidar melhor, e até de nutrição, né? Porque quando a gente está melhor nutrido, o nosso corpo ele consegue trabalhar melhor essa segurada de onda, menos fome, menos necessidade de busca de energia vazia, né? Mais nutrição, menos necessidade desse turbilhão bioquímico da busca pelas toxinas, né? Então, são muitos aspectos que eu acho que o que é mais bacana que a gente conclui com essa conversa é que a gente, de repente, passar uns dias, né? Como a doutora Amaranta sugeriu aí, uns 21 dias, tirando um ou outro alimento que você, por alguma razão, acredite que não vai te fazer bem, e no nosso caso aqui, brincadeira que é uma brincadeira séria, né? O desafio seria em relação ao açúcar, né? Para ver como que a gente experimenta esse período, tanto na hora que vai tirar, mas lembrando quanto depois quando vai voltar a fazer o uso dele. Mas com muita clareza de que quando a gente está falando em não consumir açúcar, não estamos falando de não consumir doce, sabe? Porque quando você falar não vou comer açúcar, parece que um universo da confeitaria vai desaparecer da sua cabeça. E eu tô aqui para dizer para você que isso não é necessário, esse sacrifício, essa privação que a gente tem de sentir, ela é desnecessária. Porque existe o universo das frutas secas, existe o universo das frutas, mas existe o universo de uma culinária saudável, né? Essa que eu preconizo aqui, baseada em plantas, né? Baseada nas castanhas, nas frutas secas, nos alimentos vivos. Mas existe toda uma gastronomia que permite que você tenha bolos recheados, docinhos, trufinhas, biscoito recheado, dos mais diversos tipos, dentro das mais diversas realidades de preço, custo e praticidade, né? Que você pode ter no seu dia a dia que vai te dar prazer. Então, não comer açúcar não significa não comer doce. Então, vamos comer doces, mas doces que nutram, doces que alimentem, que deixem a gente feliz antes, durante e depois. Porque você pode dar para o seu filhinho e ficar feliz de verdade com o que você e ele estão experimentando juntos, né? Os seus idosos, o seu amor, seus amigos, sua família, né? Que a gente espalhe muita doçura, mas sem precisar dessa relação inflamatória, adoecida, que desgasta o corpo, né? Como a doutora Amaranta explicou aqui para a gente também de uma forma tão bacana. E eu quero agradecer. Se você gostou desse material, gostou desse conteúdo, comenta, né? Fala pra gente, deixa a gente saber como é que isso impacta na sua vida, o que você acha dessa conversa. Se você tem outros temas que que gostaria, mesmo que sejam relacionados ao açúcar ou não, doce ou não, deixa também aqui nos comentários, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque a gente quer muito produzir conteúdos que possam ajudar na sua construção da educação para uma alimentação mais saudável e que te ajudem a comer feliz, de verdade, antes, durante e depois. Um beijo grande
e até a próxima.